Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro. Em 1953, quando o presidente Getúlio Vargas anunciou a criação da Petrobras, o Brasil produzia 1.700 barris de petróleo por dia. Em abril deste ano, a Petrobras alcançou a média de 1.900.000 barris diários, 50 mil barris a mais do que é consumido, levando o país, enfim, à tão sonhada autossuficiência. O economista André Furtado, do Centro de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, estudou os projetos de desenvolvimento tecnológico da Petrobras e concluiu que, mesmo quando eles não se tornaram viáveis, contribuíram para o sucesso da empresa. A Petrobras tem uma competência, um domínio tecnológico, inclusive sobre o próprio jazidas petrolíferas, tem uma capacidade de achar petróleo no Brasil que nenhuma outra empresa no mundo tem. Mas para chegar à autossuficiência em petróleo, foram necessários 60 anos de história de lutas e conquistas. A campanha pela criação da Petrobras, tendo como lema "O petróleo é nosso", começou em 1946, logo após a redemocratização do país, empolgando lideranças sindicais, intelectuais, estudantes e setores nacionalistas militares. A campanha ganhou as ruas e surpreendeu até o próprio Getúlio Vargas. O Getúlio tinha feito um projeto que era mais moderado, né, que abria a possibilidade do capital nacional participar, né, e vingou o projeto do monopólio apenas da Petrobras, né, dado esse grande movimento que se criou, né, pelo petróleo nosso. No começo dos anos 60, poços perfurados pela Petrobras da região do Recôncavo Baiano, em Sergipe e Alagoas, apresentavam resultados animadores, mas o Brasil continuava importando 60% do que consumia. A Petrobras investia prioritariamente em refinarias, como Cubatão, em São Paulo, e a Reduc, no Rio de Janeiro. As primeiras refinarias no Brasil foram construídas praticamente trazidos de fora, os equipamentos todos, até os parafusos eram trazidos de fora do país. Em 1960, a divulgação de um relatório causou comoção popular e revolta entre os nacionalistas. Walter Link, geólogo norte-americano, liderou uma equipe de pesquisadores e concluiu que o Brasil não tinha petróleo. A tecnologia para explorar petróleo no mar, né, offshore, ainda praticamente existia, se produzia petróleo em águas muito rasas, né, de 20, 30 metros, coisas assim. Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade. No início dos anos 60, os nacionalistas conseguiram avançar na defesa do petróleo. O governo João Goulart decretou o monopólio na importação do óleo cru e anunciou a encampação de todas as refinarias particulares. Mas aí veio o golpe militar. Durante o regime militar, a Petrobras decide investir na perfuração de poços, em outras terras. Instala-se no Iraque, em diversos países do Oriente Médio e no norte da África. O petróleo barato, em torno de $3 o barril, alimentou o milagre econômico brasileiro. Mas em 1973 veio o choque que aumentou o preço do barril para $12. Nesse momento já praticamente 80% do nosso consumo era importado. A Petrobras vai começar a investir na exploração offshore, né, em águas ainda não profundas, né, e a tecnologia nesse momento estava começando a se desenvolver no mundo, né. Para desenvolver tecnologia própria, a Petrobras criou o seu próprio centro de pesquisas, o CENPES, que na década de 80 teve papel fundamental no salto tecnológico da empresa. A Petrobras vai realizar um conjunto de esforços coordenados para justamente dominar a tecnologia para produzir em até 1.000 metros de profundidade. Nos anos 90, a política nacionalista da Petrobras sofreu um duro revés. A indústria naval brasileira praticamente desaparece, né? Entrou em colapso. Foi um período negro. Final dos anos 90, se chegou a uma situação muito crítica, onde se importavam bilhões e bilhões. Calcula-se que em 2000 se importaram 3 a 4 bilhões de dólares.
Foi um período duro também para os empregados da empresa. O número de petroleiros caiu de 40 mil para 30 mil e a empresa passou a terceirizar os serviços na proporção de 5 terceirizados para cada empregado. Resultado, insegurança e acidentes catastróficos. Entre 98 e 2001 são os momentos, você tem os grandes acidentes. O derramamento de petróleo na Baía da Guanabara. Você tem o grande acidente da Repar também, que até hoje com consequências seríssimas para o ecossistema ali em torno. E o pior de todos, que é o afundamento da plataforma P-36, onde morreram 11 trabalhadores numa explosão. Foi um trauma muito grande na companhia. Em 95, os petroleiros realizaram a maior greve de sua história, 32 dias parados. A Petrobras assinou um acordo com os petroleiros e em 95 ela pura e simplesmente não cumpriu esse acordo. Rasgou o acordo unilateralmente sem chamar os petroleiros. E aí deixou os petroleiros sem saída, a não ser ir para a greve. De lá para cá, dessa situação, evoluiu? Diria que no período recente a situação melhorou muito. Houve uma retomada muito forte do diálogo. Já entraram nos últimos 3 anos 9 mil trabalhadores na Petrobras. A empresa está anunciando a contratação de mais 10 mil trabalhadores nos próximos 3 anos. Com uma nova reviravolta na política da Petrobras, ela voltou a fazer suas encomendas para empresas brasileiras. A plataforma P-50, que entrou em operação em abril e permitiu que o país alcançasse a autossuficiência, foi encomendada à indústria naval nacional, gerando 4.200 empregos diretos, 12.600 indiretos, com um investimento de US$ 1,5 bilhão de dólares. Junto com a autossuficiência, a Petrobras comemorou um lucro recorde em 2005 de 23 bilhões e 700 milhões de reais e anunciou que está investindo este ano 38 bilhões de reais, quase 50% a mais do que investiu no ano passado. Agora a Petrobras anuncia investimentos de cerca de 54 bilhões de dólares até 2010. Com isso, o Brasil vai se tornar exportador de petróleo? A exportação deve ser uma consequência desse crescimento da capacidade de produção, além do crescimento da demanda brasileira. Portanto, nossa previsão é que em 2010 nós estaremos exportando alguma coisa em torno de 550 mil barris por dia. Para coroar esses 50 anos de sucesso, digamos assim, uma descoberta recentíssima é uma grande reserva de gás e petróleo na Bacia de Santos, uma bacia que vai do litoral paulista até Santa Catarina, que tem reservas muito promissoras, talvez mais reservas e mais qualidade comercial, inclusive, do que as reservas que nós temos na Bacia de Campos, da onde nós extraímos 80% do petróleo nacional. Então nós temos que continuar num processo de priorização da nacionalização da produção dos equipamentos de petróleo aqui no Brasil, das plataformas marítimas, garantia da inserção de trabalhadores e trabalhadoras, porque a Petrobras, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os Correios, tem grande receptividade na sociedade, são empresas que conquistaram a simpatia da sociedade. Por isso, também, garantir realmente que as empresas fiquem públicas, nacionais, a serviço da sociedade brasileira.